Ao longo da história humana, muito cedo, nós observamos comportamentos religiosos, ou seja, de tentativa de superação da mortalidade e finitude do corpo e cérebro humano e admitir-se que existe tanto uma substância, um ser, um plano, uma vida eterna, como a sobrevivência das almas individualizadas que viverão fora do corpo e do cérebro. Esta intuição ou experiência, ou mera crença e anseio, manifestou-se nos mais diversos povos da história e temos, sobretudo no Egito, múltiplos sinais da crença de que a alma sairia do corpo e seria, de certa forma, avaliada no mundo invisível e teria um destino de maior ou menor luz. Os povos pré-históricos ocidentais também apresentam sinais evidentes de que havia uma crença ou certeza ou experiência de que a alma sobrevivia ao corpo, alma no sentido de sentimentos, pensamentos, à volta do núcleo do espírito, do eu, e que, para tal salvaguarda ou preservação, convinha fazerem-se determinados ritos ou colocar sob o corpo ou no túmulo determinadas fórmulas ou determinadas pedras, determinadas cores e alimentos que poderiam impulsionar ou fortificar a passagem da alma pelos mundos subtis, os mundos do além. O misterioso Cid, já na tradição celta, que se comemorava à volta do 1º de novembro e era considerado como a época em que o mundo visível físico e o mundo subtil espiritual estava aberto e que os espíritos já mortos poderiam descer à Terra e comunicar-se e inspirar os seres humanos, que lhes dedicavam então alimentos, festividades, músicas, danças, orações. Muito disto foi sendo assimilado posteriormente pelas religiões monoteístas, nomeadamente a cristã, e entre nós ainda temos essa celebração do 1º de novembro, e o dia 1 e 2, o dia de Todos os Santos, o dia de Todos os Mortos, nos quais se comemora esta possibilidade do ser humano poder comunicar de coração e de olhos mais abertos com os seres que partiram e que, em geral, permanecem invisíveis, subtis, apenas afloráveis em subtis sonhos ou vagas intuições e lembranças do dia a dia. Esta celebração, contudo, pode, infelizmente, relegar a nossa noção e uma consciência maior de que nós somos cidadãos dos 2 mundos, ou mesmo dos 3 mundos, se quisermos dividir de uma forma mais exata o mundo espiritual e divino, o mundo psico, subtil, astral e o mundo físico. E nós, seres humanos, enquanto seres espirituais, encarnados com uma alma num corpo, vivemos nestes 3 mundos e devemos, ao longo da vida, talhar o corpo espiritual, numa expressão de Fernando Pessoa, ou seja,
desenvolver mais a nossa consciência de que somos um ser espiritual que está dentro deste corpo, que se alarga para além dele, e que a consciência não é, como tentam fazer-nos crer, um mero epifenómeno do cérebro, um mero resultado da coordenação de várias zonas de neurónios e de descargas nas sinapses de neurotransmissores. Ou ainda apenas um campo de interações quânticas completamente integrado no todo, o que é verdade, mas sem a existência de um ser que, individualizado, tem a responsabilidade de tentar gerir o melhor possível as suas capacidades e as suas interações com o todo. Esta noção é fundamental, tanto mais que a humanidade encontra-se num momento em que a ciência cada vez mais vai impondo a sua visão, de certa forma agnóstica, em certos casos ateísta, noutros ainda de abertura ao divino e ao ser consciente e à consciência que possam estar em cada ser humano e não serem meramente um produto do cérebro. Mas, como dizíamos, esta ciência vai impondo limitações sérias à nossa abertura ao espírito e ao divino e ao sagrado. A noção de vida eterna, então, a noção de que estamos aqui para desenvolver as nossas capacidades psicoespirituais, para abrir os nossos centros de forças, para estarmos mais clarividentes, mais luminosos, perde-se. E então não há uma transmutação da energia em excesso da vida e da luta pela sobrevivência e pelo crescimento para os domínios mais elevados da cultura, que são estes que tratam dos grandes fins, das grandes origens, e que a mera especulação ou admissão de um Big Bang ou de uma fraca concentração de energias quânticas que depois se associa e permite a manifestação, acabam por nos fazer perder a aspiração da fonte que em nós está nas mais profundas camadas da nossa memória e da nossa seidade, e que temos então que, por um trabalho espiritual, de reminiscência, de meditação, de controle dos meros impulsos sensoriais ou de mentais que nos vêm de fora, criarmos em nós uma estrutura psicoespiritual, uma alma, cada vez mais fazendo a ligação como uma coluna, como um pilar no templo do conhecimento divino, o qual se consubstancia fundamentalmente na coluna vertebral, na qual podemos mesmo dizer que a nossa consciência, de certa forma, se move e se ascende ou descende. É, então, nesta prática meditativa na qual há uma certa tomada de consciência da nossa coluna vertebral e das energias psicoespirituais e respiratórias ou energéticas que podem circular, que em grande parte assenta a nossa capacidade de interiorizarmos a nossa mente, o nosso fluxo de pensamentos e colocarmos essa substância da nossa alma, que é a que depois se vai manifestar em pensamentos constantes, fazemos essa substância subtilizar-se numa respiração e numa, ora visualização, ora visão mesmo da luz divina que subjaz a toda a manifestação e que é verdadeiramente a nossa essência e que devemos ao longo da vida trabalhar, pois é pela luz que nós nos vamos
imortalizando ou talhando o chamado corpo de luz, o algoreides dos gregos, o corpo glorioso. Este corpo que se desenvolve certamente pela vida justa, pela aspiração psicomental e por uma prática espiritual, religiosa, mística, pela qual o nosso ser tenta abrir-se ao nível espiritual e receber as intuições e as luzes e os ensinamentos, ou mesmo sentimentos que vêm desses planos e que descem sobre nós. É, pois, através desta prática que nós podemos dizer que nos nossos dias, mais do que por crenças que provêm das religiões monoteístas, nós podemos ter verdadeiramente uma experiência e uma consciência maior da vida eterna, ou do mundo espiritual, ou do Espírito que habita em nós e que é tão enaltecido em tantos textos das diversas religiões como sendo verdadeiramente a nossa essência e provinda de Deus. Não será, pois, o medo do inferno ou o desejo do paraíso que deverá mover as pessoas, seja as suas práticas, seja os seus comportamentos, seja a sua compreensão ou cosmovisão do além, mas a assunção da nossa seidade, da nossa essência espiritual, da nossa centelha espiritual, animizada, tornada ânima e ânimos, alma sensitiva e alma intelectiva, que é posta ao serviço da união harmoniosa entre o corpo, com as suas forças e instintos, grandezas e limitações, e o nível do espírito e o nível divino, o que se obtém ao longo da vida e que tem alguns momentos mais artísticos, ou mais íntimos, ou mais místicos, no qual ela se verifica e que todo ser, com o mínimo de sensibilidade artística e humana, seja na natureza, seja nas relações humanas, seja nas suas práticas religiosas, seja nos momentos de gratidão, pode sentir e que deve desenvolver e cultivar. Depois, para consciencializarmos mais de que o mundo espiritual existe, que nós fazemos parte dele já, e que pelos nossos pensamentos e sentimentos e atos ao longo da nossa vida terrena, nós estamos já, a certos níveis, a ligar-nos e a vibrarmos com os mundos espirituais subtis. E, portanto, daí recebendo, seja inspirações, seja sincronicidades, seja relações com pessoas, ou com livros, ou com ideias que nos são trazidos a partir da grande alma-mundo divina, do tal plano do espírito que une todos os seres e que, de certa forma, a ciência moderna se aproxima com a sua noção de que existe um plano em que a velocidade é maior que a da luz e por onde circulam as partículas mais subtis a uma velocidade quase instantânea e que funciona de um modo hologramático, ou seja, em que o que se tocou, o que se relacionou, ainda que partindo para distâncias maiores ou infinitas, continua em ligação e em possibilidade de afectação ou impacto na pessoa de quem se separou, que nós podemos compreender melhor como devemos recusar o excesso de consumismo tecnológico e de máquinas que muitas vezes acabam por nos tornar cada vez mais dependentes de um cientismo tecnológico que levou mesmo recentemente Stephen Hawking a admitir que se formos desenvolver demasiados a inteligência artificial e os robôs, a espécie humana pode perecer. É interessante que um cientista que se considera agnóstico, que não vê ainda Deus, tem de repentinamente esta afirmação de que não é
pela excessiva admiração e utilização da tecnologia e da ciência que a humanidade caminhará, mas que, e aí ele não admite, temos que manter uma ligação com a natureza e com o mundo espiritual, ou seja, com as forças da Terra, com o ecossistema de Mãe Gaia ou da deusa Diana, que na tradição persa dos místicos como Shoravardi, os cavaleiros da luz do Oriente, era cultuada no dia 28 de cada mês, considerando-se que a Terra tinha um arcanjo, um ser vivo, tal como a Gaia dos gregos, e que, infelizmente, a nossa visão tecnológica, ainda por cima corrompida pela classe partidária que utiliza a natureza e utiliza os contribuintes de uma forma, em geral, bastante egoísta e a curto prazo, que nós vamos tendo cada vez mais a natureza desflorestada, poluída, geneticamente modificada, com centenas de espécies a desaparecerem, com as abelhas a diminuírem, com as águas a aumentarem provavelmente com o derretimento dos polos, tal como se está a verificar neste ano da graça de Deus 2014, que será em 2015. O controle deste aumento de temperatura gigantesco, que depende em grande parte também da camada de ozono diminuir e os raios de sol serem mais fortes, depende, portanto, da emissão do CO2, do anidrido carbónico, que acaba por ter efeitos tão destrutivos. E sabemos que não é só os carros, mas são muitos outros consumos de eletricidade, ou mesmo a manutenção de um sistema alimentar baseado em grande parte na carne, que provocam emissões de gases que vão ser daninhos à humanidade. Para além deste atentado à deusa Gaia, que vai sendo provocado pela ciência, utilizada mal pelos políticos, e basta ver a quantidade de bombas que são despejadas diariamente quase em várias partes do globo, causando ainda mais perturbações no geomorfismo da Terra. E não vamos sequer agora falar nessa tragédia incalculável que foi a invasão do Iraque, a invasão da Líbia, o fomento das forças terroristas contra a Síria de Al-Assad Bashar, e que criaram o caos nessas zonas com milhares e milhares de mortos, que se juntaram ao que neste último ano de 2014 foi também extremamente grave, que foi a opressão israelita sobre os palestinianos, que atingiu dimensões de genocídio ou holocausto, e com um efeito transversal em toda a humanidade de uma diminuição da simpatia por Israel e pelas próprias tradições religiosas de um Deus ou de um povo que se considera eleito por um Deus tão violento como foi Jeová, que acabou por introduzir no cristianismo ser hoje em dia um peso destrutivo, morto, negativizante na própria aspiração religiosa dos cristãos. É por isso, de certo modo, que dentro desta linha que temos vindo a falar, cada vez mais nos parece que a nossa melhor opção de religiosidade e de espiritualidade é, ainda que queiramos manter as nossas religiões, que as sabamos aprofundar e que as sabamos limpar de toda a ganga mítica, toda a ganga supersticiosa, toda a ganga de informação manipulada e falsa que foi introduzida nela, com fins didáticos, com fins simbólicos, e que muitas vezes acabam por ser tomadas como um todo e como uma verdade, acabando por limitar as pessoas. E nós vemos como na religião judaica, na religião cristã e na religião islâmica há tantas vezes pessoas tão conservadoras que acreditam plenamente em tudo o que está escrito e fazem daquilo uma leitura literal. É verdadeiramente extremamente grave e, portanto, assistimos recentemente a uma união de vários líderes religiosos em que, como
algumas pessoas levantaram a voz, nomeadamente Marta Conceição, do Porto, em que não estavam representados os líderes das religiões pagãs e xamânicas da África e da América do Sul, ou mesmo, para não dizermos, uma religião tão elevada ou mais e mais antiga que essas, que é o próprio shintoísmo, e que apenas conseguiram lançar um apelo e uma condenação à escravatura, quando há milhares de aspectos ainda tão graves que uma reunião de representantes, que deveria ser mais alargada, deveria considerar e pôr à disposição das comunidades científicas e das comunidades políticas mundiais, como a Unesco, para verdadeiramente serem divulgados e fazerem uma educação nova na humanidade, para que se caminhe para, tal como existe e se procura esse campo unitário, a ciência moderna e a física quântica procuram, tal como as religiões têm um fundo subjacente ou substante que as une a todas, assim a humanidade devia reconhecer a religião da humanidade, a religião do bem, do amor, do respeito pela natureza, pelos ecossistemas, pelos outros seres, e uma consciência de que existem outros mundos, existem a vida depois da morte, os anjos, os mestres, e que tudo funciona num cosmos. Cosmos, uma belíssima palavra grega, que significa beleza, ordem, harmonia, e corresponde à ideia de que a estrutura da dança dos sistemas solares, galácticos, tem em si mesma uma ordem implícita chamada Logos. Esse Logos, que foi depois no cristianismo tornado e encarnado apenas em Jesus Cristo, quando de facto esse Logos pode e deve encarnar em todos os seres. É nesse Logos que temos a nossa vida e o nosso ser, nessa imagem que foi simbolizada como um espírito omnipresente, mas que pode ser sentida por cada ser e vista interiormente como luz, como intuição, como voz, como amor, como força, e que é nessa comunhão que verdadeiramente se encontra a possibilidade da humanidade se unir mais para além das suas crenças, dos seus ritos, dos seus hábitos. É, pois, um apelo grande que nós temos nos nossos tempos para sairmos das formas manipuladas de partidarismo político, de partidarismo religioso, de partidarismo clubístico e passarmos a valorizar mais a unidade da beleza, da verdade, da justiça, que deve unir todos os seres e todas as dimensões do universo para que o milagre da união entre o céu e a terra, entre o espírito e o ser humano e toda a vida natural do planeta se possa verificar e assim diminuir a destruição planetária que avança de formas tão rápidas e que apelam a que haja uma consideração bastante maior das formas de energia que utilizamos, dos alimentos que consumimos, da importância de uma agricultura biológica e orgânica que deveria ser implementada muito rapidamente e uma diminuição também cada vez maior do desperdício de luzes, de desperdício de lixo, de forma a que as próprias estruturas de restos da humanidade não se tornem realmente cada vez mais poluentes e obstrutoras, mas sejam transmutadas em energias úteis à humanidade. É para este trabalho de transmutação do passado e toda a nossa história que nós caminhamos ao longo da vida, e para isso a meditação é fundamental, de forma a que quando chegarmos à hora da morte estejamos preparados espiritualmente para partir já conscientes e despertos e não fiquemos a dormir ou não fiquemos em paz num túmulo ou pensemos que vamos ser imediatamente admitidos à presença de Deus, à união com Deus. Não. O ser humano que não se uniu com Deus dentro de si em vida não é depois que vai encontrar isso. O ser humano
que não abriu o seu olho espiritual, que não irradiou as suas forças criativas e de amor, certamente que ficará tolhido e limitado nos planos invisíveis. É, portanto, muito importante a nossa prática meditativa, de oração, de contemplação, de criatividade consciente dos efeitos das palavras e do que nós transmitimos e do efeito que isso tem nos outros e em todo o cosmos, que nós temos de estar mais conscientes e assim despertarmos mais as nossas próprias energias específicas e que ligam o céu e a terra e que dentro de cada um de nós esperam, seja na sua forma angélica, seja na sua forma das energias de aspiração e de amor mais intensas que vêm das profundidades de nós próprios, esperam que nós saibamos ser verdadeiramente as personas por onde soa, persona, por onde soa o verbo, a palavra, o sermão, o logos, a divindade. É, pois, para esta abertura cada vez maior do ser humano ao seu espírito e à divindade e para a formação em nós deste corpo espiritual pelo qual comunicamos com todo o universo, agora apenas em momentos de sincronias ou de telepatias, ou de comunicações invisíveis da aura, ou em sonhos, ou nas curtas visões quando o olho espiritual se abre e vemos e recebemos, mas que depois da morte será muito mais permanente, uma vez que o corpo físico terá desaparecido e estaremos a viver enquanto corpos espirituais na grande comunidade do corpo místico da divindade, corpo místico da Igreja Universal, a Eclésia, a Assembleia de todos os seres e de todos os animais, de todas as árvores e de todas as pedras. Tal como eu criei no Facebook essa página de culto das pedras, das árvores e das águas, e como há centenas de pessoas a defenderem os animais, desde Maria Veloso com o golfinho, à Carla Rodrigues com os cães, ou outros seres tão interessados e aspirando a desenvolver uma fraternidade verdadeiramente luminosa entre todos os seres do universo manifestado. E é para esse ideal que não deverá ser tão utópico, mas pelo qual devemos lutar, que devemos erguer-nos e unir as nossas forças e, de facto, temos instrumentos hoje em dia cada vez maiores, informáticos, nomeadamente, para que não ficarmos presos neles, mas os sabemos utilizar para encontrarmos as pessoas certas e criarmos as formas de harmonização, seja comunitária, seja agrícola, seja espiritual, seja de grupos, seja de projetos que possam fazer com que a luz e a presença divina e o amor estejam mais vivos e que as crianças do futuro e a humanidade futura sejam cada vez mais harmoniosas e felizes, pois é para sermos felizes e bons e luminosos, cada vez mais ligados a Deus e ao universo conscientemente, que nascemos e vivemos e morremos e continuamos a evoluir eternamente até que a manifestação regresse à divindade primordial, como chamada na Índia o Brahman, ou o absoluto dos filósofos, ou essa fonte de amor primordial de onde tudo emanou e para onde tudo regressa e que tem dentro de cada um de nós uma centelha luminosa que se deve tornar um fogo no coração de amor e irradiar e abraçar e partilhar e harmonizar. Om Agni